Bem, resta-me estar entre os presentes e o jantar e, portanto, a contribuição é simples. E está a favor do jantar, como é óbvio. Deixem-me tentar afunilar a minha contribuição e fazê-la um pouco, até porque tenho aqui muitos colegas da minha idade ou próximos da minha idade que estiveram no movimento estudantil, portanto não lhes digo nada de novo em muitos aspectos. Mas estruturei um pouco a intervenção para os historiadores que aqui estão presentes. Uma grande parte do que vos vou dizer, talvez de outra maneira, já disse à Luísa Tiago de Oliveira, com quem tive longuíssimas conversas que estão todas gravadas em arquivo, uma parte publicada, uma parte não, e gostaria de responder a uma pergunta. A contribuição no movimento estudantil do técnico, apenas para o 25 de Abril, porque era esta a pergunta. E dividi a engenheiro entre contribuições diretas e contribuições indiretas e de mudança de paradigma. E utilizando uma variável que é o que é específico do movimento estudantil do técnico e o que é que não é específico do movimento estudantil do técnico, ou seja, que era geral de todo o movimento estudantil. Para ficar claro a minha participação, eu chego ao movimento estudantil de uma forma atípica nessa altura. Não venho de dentro do movimento estudantil e muito menos de dentro de um partido político. Entro na Associação de Estudantes do Técnico, ofereço-me para colaborador da Associação de Estudantes do Técnico na secção cultural em 1967. Escrevo coisas para o Boletim Cultural da Associação de Estudantes do Técnico, algumas das quais, aliás, censuradas politicamente dentro da Associação. Venho do meio estético e dos movimentos literários de Lisboa. O meu lugar era basicamente letras. E o Monte Branco e o Monte Carlo, portanto, as pessoas com que eu me dava, era o Alberto Helder, eram pessoas assim. E a partir e a minha intervenção ativa no movimento estudantil do técnico faz-se quando o técnico é fechado pela polícia. Faz-se como um movimento de indignação. Sou eleito em 1969, em maio de 69, portanto há exatamente 45 anos, vai fazer 45 anos daqui a dias, presidente da Associação de Estudantes do Técnico e até ao ano seguinte, portanto até ao verão do ano seguinte. Durante esse ano, a crise de 69-70, durante esse ano não tenho qualquer pertença ou proximidade com qualquer partido ou movimento político. Sou coordenador da RIA de Lisboa durante esse ano letivo e, por mandato da chamada RIA fechada, em que participam exclusivamente os presidentes das associações de estudantes e cujas reuniões nem sequer eram conhecidas das outras pessoas, sou responsável pela coordenação do movimento estudantil com Coimbra, com o Porto e das relações internacionais do movimento estudantil português. Primeira resposta, contribuições diretas. Eu diria que a primeira contribuição, e talvez a mais importante, hoje, eu diria que é a viragem do movimento estudantil contra a guerra colonial. Essa viragem assumia pessoalmente, foi discutida muito aqui dentro do técnico, a partir daí foi discutida em RIA fechada de Lisboa e, pela primeira vez, foi organizada uma reunião no átrio da Faculdade de Letras de Lisboa com todos os presidentes das associações de estudantes de Lisboa na mesa contra a guerra colonial e onde pela primeira vez se discutiu a necessidade, chamaríamos hoje na linguagem de hoje, de desobediência civil, desde a deserção até ao adiamento da incorporação. Houve alguns professores que estiveram presentes e investigadores que estiveram presentes nessa reunião. Talvez aquele
mais notável que teve a coragem de estar presente foi Lindley Sintra, mas também investigadores como Afonso de Barros, que estiveram presentes. Arnaldo Matos, que estava na clandestinidade, foi à reunião e conseguiu fugir. A cidade universitária foi cercada pela polícia e nenhum de nós acreditou que não era preso nessa noite, como é óbvio. Não é? O que não aconteceu. Eu fui seguido durante os meses seguintes pela PIDE dia e noite e dormia com Valium até ao fim, desde essa data até ter saído. Esta questão do movimento estudantil contra a guerra colonial tem a sua origem numa consciência de viragem, de necessidade absoluta de viragem, nessa altura, aqui no técnico. Foi isso que deu talvez a força anímica para essa mudança, que era vista como uma irresponsabilidade total pelas forças políticas e designadamente pela força mais organizada da altura, que era o Partido Comunista nas associações, que não tinham, nessa altura, nenhuma posição maioritária nas associações de estudantes de Lisboa, pelo contrário, mas era vista como uma irresponsabilidade designadamente pelas gerações anteriores e por muitas das gerações anteriores, porque iria conduzir ao fecho das associações de estudantes. Eu acho que o Fernando Rosas tem toda a razão nisto, e o fecho das associações de estudantes, que veio a acontecer, de facto, pronunciava a queda do regime. O que nós queríamos era precipitar e dizer o movimento estudantil não pode estar quieto nesta matéria. Havia uma mudança de sensibilidade, de termómetro relativamente à mudança do país, nessa altura. É verdade que a relação com os militares que estavam aqui no técnico era muito importante, mas não se esqueçam que há um fenómeno fundamental, é que organizou-se no técnico, estão aqui algumas pessoas que participaram nisso, organizou-se pela primeira vez aquilo que foi visto como uma das machadadas violentas no regime. É que houve um grupo de oficiais que aqui frequentavam o técnico que desertou para a Suécia e a organização foi feita aqui. Eu vim a encontrá-los na Suécia durante esse ano. Este movimento estudantil contra a guerra colonial teve outros aspectos, alguns dos quais estão já reportados, mas não são públicos. Eu organizei a relação com os movimentos de libertação, do movimento estudantil com os movimentos de libertação na Suécia. Através da social-democracia sueca, tive contacto regular em Uppsala, durante todo o ano em que fui presidente do técnico. Por ser responsável do turismo estudantil, podia viajar e tinha uma cobertura para viajar. E com a cobertura do Partido Social Democrata sueco, que dominava, através da Juventude Socialista sueca, o movimento estudantil sueco, aliás, da Escandinávia, foram organizadas reuniões e troca de informações entre os movimentos de libertação, designadamente o PAIGC, e o movimento estudantil português. A informação desses movimentos estudantis, desses movimentos de libertação, entrou em Portugal e foi difundida em Portugal através de nós, através do técnico, e foi difundida depois para todo o país. Mas o regime e a sua componente de Estado-Maior Militar estava nessa altura tão enfraquecida que, através da Associação de Estudantes do Técnico e através de mim pessoalmente, chegaram informações confidenciais que vinham do Estado-Maior das Forças Armadas Portuguesas e que foram transmitidos aos movimentos de libertação. Passo para a questão seguinte, das contribuições indiretas, que são as contribuições de mudança de paradigma. Eu acho que o movimento estudantil, nessa altura, 1969-70, talvez com um início mais cedo, 67, 68, e talvez, acho que a Luísa tem toda a razão, no caso do técnico, a mudança
determinante será talvez a participação nas cheias de 1967, na intervenção das cheias de 1967, para um número muito considerável de estudantes que não participava nem na vida política, nem na vida associativa, e que descobre e que se revolta com o mundo social. Não se esqueçam que o regime proibiu a informação sobre o que se estava a passar na região de Lisboa. Quer dizer, as associações de estudantes fizeram um jornal, o chamado Jornal das Cheias, que foi distribuído à volta de Lisboa, nas populações afetadas, para as informar do que estava a acontecer. Era proibido informar-se do que é que estava a acontecer, e era um mar de lama e de desgraça o que ali estava a acontecer. Não se esqueçam que, pela primeira vez, eu encontrei militares, os estudantes e militares dali não era Alhandra, ali... Exato. Sim, que estivemos juntos a desenterrar, olha, sim, eu estive em Quintas, mas a desenterrar coisas, alfaias, agrícolas, animais mortos, a tentar ajudar as pessoas. Houve colegas meus, eu não desenterrei nenhum morto, nenhuma pessoa, mas houve colegas meus que tiveram de o fazer. Para uma evidência que não existia, aquilo nunca tinha existido. Do ponto de vista comunicacional, não existia, não tinha acontecido. É absolutamente surreal, é muito difícil de explicar hoje que seja possível um fenómeno deste ter acontecido. Eu acho que é muito difícil transmitir às gerações mais novas um fenómeno destes. Numa noite, morrem 500 pessoas na região de Lisboa. Não há nenhuma comunicação sobre esta matéria, apenas que choveu muito, é claro. E durante mais de uma semana, talvez 2 semanas, o socorro oficial é quase nulo, os organismos oficiais ficam paralisados. Há uma intervenção direta de algumas companhias militares por iniciativa própria, e os estudantes são quem está lá, milhares de estudantes organizados, e estou de acordo, a organização foi feita aqui, organizados a ajudar. Porque tínhamos de trabalhar com as pessoas que lá estavam, não é? Que nos diziam, olha, agora venham aqui, venham ali, etc. Com tudo o que isto implica de logística. Acho que foi uma das maiores e mais importantes escolas, do meu ponto de vista pessoal, devo-vos dizer que foi talvez a maior escola para além do que se aprendia, muito para além do que se aprendia nas aulas. Talvez a escola experimental de primeira grandeza de intervenção social e de intervenção prática na vida. Mas esta mudança de paradigma, eu centrá-la-ia nos seguintes elementos, e não tenho tempo e não quero maçar-vos. Primeiro, como é que vos hei de transmitir isto? No técnico criou-se em 1968, 69, e mais de 69 para 70, de repente, a consciência, num número bastante grande de estudantes, mais ou menos interventivos, de que a situação em que vivíamos era em primeiro lugar, ridícula. Ridícula. Ou seja, que aquele mundo tinha acabado. Tinha acabado. Não é tinha de acabar, é tinha acabado. Nos primeiros dias de aulas de 2 anos antes, talvez, 1 ano antes, 2 anos antes, lembro-me de, à entrada aqui do pavilhão central, estarmos 3 ou 4 rapazes e raparigas a conversar, e uma rapariga, que tinha entrado no técnico nesse ano, diz o seguinte: sabem o que me aconteceu ali aqui no Liceu Dona Filipa, que era um liceu feminino? Sabem o que me aconteceu em junho?
na altura dos exames, não é? Portanto, aconteceu-me que fui posta fora do liceu, aqueles meses de junho tinha sido quentíssimo, porque fui sem meias de vidro, era assim que se dizia na altura, meias de vidro, porque ousei entrar lá sem meias de vidro e mandaram-me embora do liceu e puseram-me fora. Isto que 10 anos antes seria, enfim, quer dizer, pronto, era assim. Nessa altura era um mundo que tinha acabado, quer dizer, não fazia sentido. Como não fazia sentido não haver liberdade de expressão, como não fazia sentido as coisas não poderem ser comunicadas, como não fazia sentido não se eleger democraticamente as pessoas, não fazia sentido. E é esta mudança de paradigma que explica o aparente radicalismo da ação. Quer dizer, não fazia sentido. A coisa colonial não fazia sentido. Pronto. Como não fazia sentido a falta de liberdade sexual das mulheres. Obviamente havia liberdade sexual dos homens, falta de liberdade sexual das mulheres. Eu, como presidente da Associação de Estudantes do Técnico, já contei isto várias vezes, tinha uma lista de médicos, amigos, de ginecologistas, e as raparigas vinham falar comigo para perguntar a quem é que se deviam dirigir. Para anticoncepcionais que não se podiam vender, por exemplo, nas farmácias. Sem receita médica e sem não sei quê, autorização de não sei quem, dos pais e por aí fora. Para doenças venéreas, para abortos. A Associação de Estudantes passou a ser um centro de comunicação e de informação. Mas também de liberdade de informação. Esta questão da liberdade de informação, que depois se exprime praticamente no técnico, tem a ver com a mudança de paradigma. Pois, se isto não faz sentido, pois, então faça a gente a informação. Nós fazemos. E alguns colegas lembram-se que a forma mais imaginativa que encontramos de resolver o problema foi na entrada, mesmo no átrio da entrada da Associação de Estudantes, a parede do fundo foi transformada num placar, onde anonimamente se punham notícias, para ninguém poder ser perseguido por ter lá posto as notícias. E, portanto, toda a gente vinha cá ver as notícias. Vinham os dirigentes sindicais, vinham os funcionários dos partidos políticos, vinham os comitês de greves da Ilhandra, vinha a gente da Carris, vinha toda a gente. E as notícias que nós nos encarregávamos de ir mudando. Pronto, é uma forma. Como era utilizar as circunstâncias. E devo-vos dizer que houve duas grandes circunstâncias. A primeira foi no final da Taça de Portugal com a Académica, já contarei isso adiante, que foi utilizada para a distribuição de um comunicado à população e, pela primeira vez, aprendemos a controlar um estádio contra a polícia e ninguém ser preso nem morto. E a segunda foi, nesse verão, foram circulados umas centenas de milhares de comunicados que os estudantes levaram para férias, para os sítios para onde iam. E foi distribuído no país inteiro, sobre a situação do país. O foco da mudança muda também aquilo que parecia um radicalismo absurdo, que era o foco do movimento estudantil deixar de ser o problema dos estudantes e aquilo que se passava na academia e passar a ser o problema do país. É claro que também há uma componente muito importante de renovação do ensino, da sua modernização, etc., que vai ser muito importante no pós-25 de Abril. Não tenho tempo para fazer disto, que é quais são as raízes das políticas educativas e científicas no movimento estudantil. Acho que era um tema outro. Mas o terceiro ponto é a questão do movimento estudantil do técnico, e a Luísa falou deste assunto, na criação de um modelo forte de organização para a ação. Não se esqueçam do seguinte: quando eu fui eleito presidente da Associação do Técnico, quando alguns dos que estão aqui me elegeram presidente da Associação do Técnico, eu descobri,
no dia seguinte, duas coisas. Que tinha de assegurar, tínhamos as contas bancárias congeladas. Fretávamos 30 a 40 aviões por ano. Tínhamos um orçamento consolidado com o turismo estudantil superior ao do Instituto Superior Técnico. O meu pai, advogado, nessa noite disse-me assim: rapaz, tu sabes a diferença entre um cheque e uma letra? E, portanto, eu descobri que tinha a responsabilidade, não apenas aquela que os colegas me tinham dado, mas uma outra, que era de assegurar o pagamento de salários e de assegurar o funcionamento de uma empresa que tinha esta coisa. Pois está contada a história de como é que esse problema se resolveu, com o apoio de um dos maiores banqueiros nacionais. Mas é interessante anotarem o seguinte: é a combinação de uma estrutura administrativa e organizativa da associação, de uma empresa, o turismo estudantil, de uma capacidade gráfica de primeira importância em copiógrafos stencil e em offsets, que todos nós aprendemos pessoalmente a manejar, que suportou uma capacidade de todo o movimento estudantil, suportou as suas escondidas relações internacionais e, na minha parte, deu lugar também à primeira compreensão do que era a luta política em termos internacionais. Porque, obviamente, o regime compreendia perfeitamente que era preciso tirar o turismo estudantil do técnico e pô-lo sob controle da mocidade portuguesa ou do regime. Pois é, mas para isso era preciso que a Assembleia dos Representantes dos Movimentos Estudantis Europeus aceitasse a organização fascista como membro, porque senão não havia contratos. Os contratos de fretamento de aviões para turismo estudantil eram regulados em termos internacionais pela pertença à Assembleia, que era de representantes de movimentos internacionais. O meu primeiro trabalho foi bloquear essa votação e, portanto, andar pela Europa a conseguir apoios. E esses apoios foram conseguidos com a ponta de lança do movimento estudantil escandinavo, que tinha vindo a Portugal visitar o técnico precisamente no meio da crise, quando estávamos fechados, e que mobilizou os apoios, não apenas do voto escandinavo, mas de outros votos, um fortíssimo apoio organizativo da comunidade empresarial judaica de Copenhague, que estava diretamente envolvida no negócio do turismo e com os quais tive contactos diretos, e conseguiu-se que, com larguíssima maioria, fosse recusada a pretensão do governo português de retirar a participação de Portugal no turismo estudantil através da empresa de turismo estudantil do Instituto Superior Técnico. Isto foi só para começar. Foi logo os meses seguintes a maio, da eleição, porque senão não tínhamos sobrevivência possível. Esta questão do movimento estudantil na criação de um modelo forte de organização para a ação, eu acho que é uma escola determinante, onde participaram muitas pessoas, tem aspectos de enorme modernidade que não vêm desta direção, vêm de direções anteriores. Eu encontro uma empresa que já tem um
técnico estrangeiro, que tinha contratado um técnico estrangeiro para a sua direção executiva, com a qual trabalho, uma pessoa de enorme qualidade, que aliás voltou para Portugal agora, e que, casado com uma portuguesa mais tarde, e que foi durante muitos anos um representante da Cruz Vermelha Internacional em Angola, e que trabalhou aqui. Mas isso permitiu, essa empresa permitiu, apoiar muita gente que tinha saído da prisão e que estava sem emprego. José Bernardino saiu da prisão, contratámo-lo como técnico de contas, que era o que ele era, e ele ajudou-nos na contabilidade antes de passar à clandestinidade. Falou-se há pouco do Zeca Afonso. Zeca Afonso, quando foi proibido de ensinar em todo lado, foi contratado como professor de judo pelo Instituto Superior Técnico, e isso foi antes da minha direção, foi em direções anteriores. Para isso era preciso ter uma máquina, de facto, que funcionasse. O regime não se enganava quando queria tirar, obviamente, o turismo estudantil daqui. E não se enganava quando queria absolutamente fazer com que os serviços sociais passassem a ir para fora das associações de estudantes. Ganhou nas duas frentes, devo-vos dizer, mais tarde. Uma última reflexão final, e sem vos maçar mais com nenhum dos pontos. Fernando Rosas lembrou que Coimbra, Porto e Lisboa eram muito diferentes. Eram. Tenho essa experiência. Desse ano, posso-vos dizer que a minha experiência era esta, em Coimbra. Tenho uma grande amizade pelo Alberto Martins, mas éramos dois mundos completamente diferentes. Era outro mundo. O debate que tivemos, e que foi público, nas vésperas do Estádio Nacional, que resultou no controle do Estádio Nacional por Lisboa e na proibição de qualquer intervenção organizativa de Coimbra nessa operação, tinha uma distinção em Coimbra, porque o movimento estudantil de Lisboa aliou-se ao Conselho das Repúblicas. Eu, durante esse ano, tive dia e noite entrada franca para me esconder em qualquer das repúblicas de Coimbra. E o Conselho das Repúblicas era a estrutura em Coimbra que apoiava os movimentos de libertação e os desertores. Não se esqueçam disso. O Porto tinha um movimento estudantil que não tinha uma estrutura organizativa de associações de estudantes, havia pró-associações, etc. O setor mais interessante e mais próximo de nós no Porto estava, e viu-se nos anos seguintes, estava em Belas Artes e na arquitetura. Não estava organizado como uma associação de estudantes, mas era com eles que eu conversava. E daí vieram grande parte dos movimentos de renovação da arquitetura no Porto, desde o pensamento, desde o CISA até outros, o Alexandre Alves Costa e outros, que na altura estavam ligados a Belas Artes do Porto, onde ainda estava a arquitetura, não havia faculdade de arquitetura. Havia muito para dizer, houve um movimento estudantil incipiente e que começou e que teve contacto connosco em Moçambique. O Fernando falou dos liceus. O regime não se enganou no caráter de classe. A pior repressão que tivemos foi nas alianças com o movimento estudantil do ensino médio, do comercial e do industrial, que a todo o custo tentámos manter e apoiar aqui dentro. Foi a pior repressão sempre que houve, foi quando fazíamos alguma coisa com o comercial ou com o industrial. E foi com o comercial e o industrial que se organizaram algumas das principais redes de deserção, pelo menos aquelas que conheci e em que participei. Nas relações internacionais não falei
da importância que teve a relação também não institucional, não estruturada com a Alemanha e com o movimento estudantil nessa altura em algumas cidades alemãs. Eu diria que essa relação foi essencialmente de natureza cultural, quer dizer, foi a descoberta de um mundo onde a universidade estava muito virada para o que se passava no resto do mundo. Quando pela primeira vez estive em Stuttgart, através de amigos que tinham lá estado, etc., nesse ano, descobri como a universidade se falava do que se estava a passar no Vietnã, do que se estava a passar na América Latina, do que se passava em África, que tudo isso fazia parte da formação de um estudante universitário alemão em 1970. Eu acho que esta, em traços muito breves, foi provavelmente, da minha opinião, algumas dos principais elementos de contribuição do Instituto Superior Técnico com outros, mas talvez sejam os traços específicos daqui do técnico. Para clarificar um ponto de história, a quase totalidade dos textos teóricos escritos em 1969-70, em Lisboa, foram escritos em conjunto por mim e pelo José Manuel Félix Ribeiro. Portanto, técnico e económicas. Económicas teve uma importância muito considerável na organização e na forma de organização, foi fortemente reprimida. Durante o ano 69-70 houve um fecho da escola e da Associação de Estudantes. Encontraram aqui refúgio e praticamente tudo o que era impresso depois foi impresso aqui. Havia muito mais a contar sobre a participação conjunta do técnico e de económicas no Conselho Universitário de Lisboa, onde havia representação das associações de estudantes, designadamente e de uma forma paradoxal, na defesa na divisão do regime, quando Marcelo Caetano decide atacar violentamente o Adriano Moreira, expulsando e acusando, com verdade, de se ter nomeado a si próprio como professor, enquanto Ministro das Colónias, e fechando a escola, no ISCSP. E nós fizemos um comunicado conjunto que foi escrito por mim e pelo representante de Económicas e que foi aprovado pelo Conselho Universitário em defesa da autonomia universitária, apoiando, designadamente, nessa altura, o professor Adriano Moreira como presidente do ISCSP, com o objetivo expresso de dividir o regime e, portanto, de ganhar espaço para o movimento estudantil. Creio que respondi muito brevemente no tempo que possível antes do jantar às perguntas que me fizeram e agradeço imenso o terem organizado esta sessão e como única pessoa desta mesa fora a presidente, entre os que sou professor da casa, gostava muito de agradecer aos nossos convidados, àqueles que são do técnico, como o João, e àqueles que dedicam a sua vida profissional ao estudo da história, para o qual eu acho que agora a nossa obrigação é tentar contribuir àqueles que têm memórias e têm arquivos. Não fico, o Presidente da Associação do Técnico, muito nervoso. Muitos dos arquivos da Associação do Técnico foram, de facto, destruídos e não existem. Tive a ocasião de verificar, comparando com os arquivos que eu tinha deixado em 1970. Agora, há muita coisa que foi recuperada desses arquivos e que está noutros arquivos e que se encontra, e o vosso trabalho, neste momento, é um trabalho que julgo que conseguiu resolver muitos dos problemas que existiam na destruição dos arquivos.
É extraordinário ser possível, talvez pela primeira vez na história portuguesa, ser possível haver capacidade académica para estudar em vida de muitos dos protagonistas, para estudar a história contemporânea. E isso deve-se aos historiadores, e eu gostaria muito que os historiadores de história contemporânea pudessem contribuir para a nossa visão realista do que se passou e da importância e do significado das sombras, como dizia a Luísa, desse passado. Muito obrigado.